Bom, vamos lá então ver o que acontece com o fluxo e com a corrente induzida quando essa espira retangular vai entrando aqui nessa região, certo? Você percebe que na região da esquerda você tem um campo magnético verde que eu desenhei entrando, né? E na região da direita você tem um campo magnético vermelho que significa saindo. Eu escrevi aqui, ó, em cima à direita, fluxo entrando, xizinho é positivo, fluxo saindo, bolinha vermelha é negativo, né? E aí escrevi aqui do lado direito, fluxo, e aí a sequência, 0, mais 3, mais 6, mais 9, para a gente ver o que está acontecendo com esse fluxo, né? Então, ó, observe agora a espira do lado esquerdo. No momento aqui o fluxo é 0, porque ela está toda fora, né, da região de campo. Aí, à medida que ela vai entrando, esse 0 agora passa a ser o quê? Mais 3, ó. 3 para dentro. Para dentro é positivo. Então, o fluxo era 0, passou a valer mais 3. E aí está aumentando. Agora ele claramente está valendo 6, né? Na vida real, ele não aumenta assim, dando salto, né? 3, 6. Na verdade, ele vai passar por todos os números do 3 até o 6, né? É uma variação contínua, né? No conjunto dos números reais. 3, 4, 5, 6, todos os números entre 3 e 6, todos os números reais, né? A gente faz assim só com o número natural porque fica mais fácil, né? Então 0, 3, 6 vai aumentando ainda mais, chegou ao 9. Então nesse trecho aqui o fluxo indutor é para dentro e esteve aumentando. Agora ele está constante, ó, 9, 9, 9, 9, ele é para dentro e está constante, 9, 9, 9, 9. Quando chega aqui, ó, o que vai acontecer? A quantidade de linhas, né, de linhas verdes vai diminuindo e as vermelhas dentro desse retângulo vão aumentando, ó. As linhas para dentro estão diminuindo, as linhas para fora estão aumentando, né? Então, nesse trecho aqui, o que acontece é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Mais 9, né? Mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0. Aqui no meio seria 0. Aí vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Menos 5, menos 6. Aqui já seria menos 6, menos 7, menos 8. Quando chega aqui, menos 9, né? Ah, menos 9, aí menos 9 constante, ó, menos 9 constante, menos 9 constante, o fluxo é menos 9. E aí, menos 9, aí menos 8, menos 7, menos 6, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, aí quando sair totalmente, 0, né? Você deve lembrar que para dentro é o contrário de para fora, né? E aumentando é o contrário de diminuindo. É, né? É. Então vamos voltar aqui, ó, pra gente ver desde o início, ó. Nesse trecho aqui, ó, o fluxo para dentro tá aumentando. O fluxo para dentro tá aumentando, né? Ele tá nessa fase que é mais 3, mais 6, mais 9. Então nessa transição, eu até escrevi aqui, ó, o fluxo para dentro está aumentando. Então vai ter que surgir, de acordo com a lei de Lenz, um B' para fora. Só que um B' para fora só pode ser produzido por uma corrente o quê? Anti-horária. Por isso que essa corrente bem aqui assim, ó, eu desenhei anti-horária. Ah, é nessa transição da entrada. Pronto. Agora que a espira está toda dentro do campo vermelho, né? Naturalmente que agora o fluxo indutor é constante, pela lei de Lenz não vai ter corrente induzida. Por isso que aqui não tem corrente induzida nesse trecho. Quando a espira está passando por essa transição, eu posso dizer duas coisas. Eu posso dizer que o fluxo para dentro está diminuindo e posso dizer que o fluxo para fora está aumentando. Mas, pessoal, isso, na verdade, é a mesma coisa. Porque para dentro não é o contrário de para fora. E aumentando não é o contrário de diminuindo. Então, quando eu digo que o fluxo verde, que o fluxo para dentro está diminuindo,
É a mesma coisa que dizer que o fluxo para fora, que o fluxo vermelho está aumentando. Então são duas coisas que na verdade dão o mesmo efeito. Qual é o efeito aqui, Renato Brito, nessa transição? Fluxo para dentro diminuindo. Ó. Se o fluxo para dentro está diminuindo, pela lei de Lenz, vai ter que aparecer novas linhas para dentro. Novas linhas para dentro, dá uma corrente induzida o quê? Ó? Dá essa corrente induzida aqui. Ó. Dá o quê? Horário. Ó. Dá essa corrente. Quer ver? Faça aí a regra. Horária, né? Horária. E se eu disser que o fluxo vermelho está aumentando, professor? Que o fluxo para fora está aumentando? Bom, de acordo com a lei de Lenz, se eu disser que o fluxo para fora está aumentando, vai ter que aparecer um B' para dentro. Só que tu sabe que um B' para dentro também produz um I' anti-horário, ó. Por isso que nessa transição aqui central, aqui no centro, né, que é considerada a transição mais difícil, a corrente é o tempo inteiro anti-horário, tanto porque o fluxo verde para dentro está diminuindo, vai produzir, né, um B' para dentro, o que requer uma corrente anti-horária, como eu também posso dizer que agora o fluxo para fora está aumentando. Então, por isso, vai ter que aparecer um B' para dentro de novo, e um B' para dentro é causado por um I' horário. Aí, nesse trecho agora, o fluxo está constante, por isso que não vai ter corrente induzida lá em cima, né? Ó. E quando ele estiver saindo aqui, professor, o fluxo para fora está diminuindo. Se o fluxo para fora está diminuindo, de acordo com a lei de Lenz, vai ter que aparecer um B' o quê? Para fora. E um B' para fora só pode ser causado por um I' o quê? Ó? Por um I', né? Ó. Anti-horário. Então, na saída da espira aqui do lado direito, teremos um I' anti-horário. Então, só recapitulando, ó, no começo aqui, na entrada da esquerda, a corrente ó, foi anti-horária. Na transição central, ela foi horária. E na saída do outro lado, ela foi o quê? Ela foi anti-horária, né? Eu fiz aqui vários comentários aqui embaixo, mas só essa explicação pelo desenho, eu acredito que já tenha sido satisfatória, acredito que já tenha ficado claro, tá bom? Qualquer coisa me diga aí, viu? Valeu, um abraço.